Bom para estar na casa de Deus, sábado pela manhã, né? Vindo com o trato do louvor, Deus seja louvado por isso. Que bom que a gente pode também nesse sábado escolher estar aqui, e em liberdade. O sol está indo lá fora. Acredito que todos tiveram que comer hoje de manhã. Todos comeram. Quem não comeu não foi porque não tinha, né? Quem não quis, né? Quem não quis. Que bom. Todos têm uma cama para dormir aqui? Todos tiveram uma cama para dormir? Sim. Bom motivo de agradecer, né? Bom motivo. E a igreja está bonita, não está? Sim. Esse amarelo com preto combina, não combina? Combina. O mel tem feito a diferença, né? Por onde tem passado. O projeto Mel, ligado pelas mulheres, tem feito a diferença, né? A gente sabe muito bem que os ministérios que a igreja tem um propósito de levar a palavra de Deus, né? Para grupos diferentes de pessoas. Aventureiros para crianças, ministério infantil também para crianças, né? Os desbravadores já pegam um pouco a infância, os adolescentes ali, mas tem esse propósito. Aí nós temos os adolescentes, os jovens, ou seja, vários ministérios da igreja com o propósito de alcançar pessoas. Um desses ministérios é esse povo de camiseta azul escrito aí Sou Novo Tempo, né? O ministério que tem começado há pouco tempo na igreja adventista. Ele existe há mais tempo, mas teve o propósito de ser agora estruturado para alcançar o maior número de pessoas, né? Vocês sabem quantos interessados ou pessoas que entraram em contato com a TV Novo Tempo e solicitaram estudos bíblicos ou estudos de saúde, os estudos do Novo Tempo, né? Só que na região do distrito de vocês têm noção, sim, mais ou menos de quantas pessoas? 550 pessoas. Arredondando, né? Acho que é 550 algum ali, mas arredondando mais de 550 pessoas. E nós estamos aqui, belos e famosos, na igreja de manhã, sentados, confortáveis, com ar-condicionado, com luz, né? Com som, com um telão aqui na frente, talvez imaginando que num sábado somos os únicos adoradores desse bairro, né? Ou dessa região que o distrito faz parte, né? Mas não é verdade. Há muitas pessoas que estão agora dentro da sua própria casa, com a TV ligada, com a Bíblia aberta, e talvez, não é um julgamento, porque só Deus pode saber, né? Talvez a pessoa esteja mais compenetrada, com caneta e papel na mão, anotando e aprendendo os estudos do que nós mesmos aqui na igreja. Mesmo que o pregador, não falando de você, falando nós mesmos na igreja. Às vezes a gente só enxerga o mundo que a gente está fazendo parte, entende? Mas eu queria convidar você a pensar que o Espírito Santo não está retido ou preso dentro das paredes da igreja. O Espírito Santo não pode ser preso aqui dentro, não pode ser preso em nenhum lugar. Ele é livre, poderoso, e ele está indo ao encontro de cada pessoa que suspira uma súplica sequer. Por mais leve que seja, se essa pessoa faz um pedido, o Espírito Santo está ali para atender, para ouvir o clamor daquela pessoa. E louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus por isso. Fora as pessoas que pedem os estudos, né? Pela Robô Esperança, existe também um grupo de pessoas que estuda a Bíblia através da Robô Esperança. Então, fora os que pedem para ter pelo tempo, deixa eu consertar aqui, né? Tem os que estudam pela Robô Esperança. Você já ouviu o testemunho de alguém que foi batizado através do estudo bíblico pela Boa Esperança? Quem já ouviu? Ninguém? Ah, tem 3 mãos já. Então, você coloca para a gente, por favor, o testemunho do Goiapola? Queria que você assistisse esse testemunho. Preste bem atenção. Olha só, o que acontece. O que pode acontecer? O Brasil tem cerca de 1,2 smartphones para cada habitante e um total de 258 milhões de aparelhos em uso. É muito, né? Dados levantados em maio de 2024, feito por uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Em contraste,
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indica que há mais de 203 milhões de pessoas no país, ou seja, há mais celulares do que pessoas. O smartphone se tornou parte do cotidiano das pessoas, seja para falar com a família, com amigos, usar como ferramenta de trabalho e até mesmo em pagar as contas. Pensando nisso, a Rede Novo Tempo desenvolveu uma inteligência artificial chamada Esperança. Trata-se de uma personagem virtual que ajuda a ministrar estudos bíblicos e tirar dúvidas sobre a Bíblia através do WhatsApp. No entanto, para que isso aconteça, é necessário auxílio humano para que ela chegue até as pessoas. É nessa etapa que você pode se tornar um missionário virtual. Seu trabalho será apenas de indicar pessoas para a esperança. E é bem simples usar a Esperança no WhatsApp. Você vai no número da Esperança, você digita: olá, quero ensinar a Bíblia. Ela envia o link dela para você, você envia para o seu aluno. Quando a pessoa clica, ele já começa a estudar automaticamente com a Esperança e você fica acompanhando a distância aonde você estiver pelo WhatsApp. O pastor Maurício, ele veio da nossa igreja, do Conjunto Guarapó, ele fez ali um treinamento e rapidamente eu peguei ali o link que ele me passou e eu passei para minha esposa, Juliana, e ali ela foi passando também para os professores da Escola Sabatina, Alexandre, e aí foi essa corrente do discipular. Quando meu esposo encaminhou o link para mim, eu pude estudar, conhecer um pouquinho como funciona o estudo bíblico da Esperança, e a gente já criou essa estratégia, né? Seguiu essa estratégia de encaminhar para os professores de Escola Sabatina. Tenta seguir o processo que está acontecendo, tá? Seus alunos, e poderia encaminhar para os seus alunos também, para assim fazer uma rede de distribuição desses links de estudo bíblico, né? E aí eu lembrei da Alexandra. A Alexandra é responsável por uma de nossas classes, encaminhamos o estudo bíblico para ela. Ao receber o link da Juliana, né, eu comecei a pensar em algumas pessoas, só que aí eu não havia enviado o certo, eu enviei o dela. Aí ela me explicou certinho como funcionava, aí graças a Deus eu consegui, né, entender, achei muito legal, muito interessante, e enviei para o Alex. Cheguei um dia aqui na igreja, estava tendo entrega de certificados. Eu vi lá uma recebendo 5 certificados, 4 certificados, 3 certificados, e um monte de gente bonita lá na frente. Eu fiquei pensando assim: o que está acontecendo? Não conhecia ainda o projeto. E aí a Alexandra ali, né, a gente senta do lado ali, eu falei: Alexandra, o que está acontecendo? E aí eu disse: o projeto de Esperança, entrega de certificado, as pessoas que concluíram os estudos. Eu falei: mas como que funciona isso aí? E ela falou assim: eu vou te mandar o link. A nossa filha, Débora, e ela e o marido dela também, ela estava afastada da igreja, ele vinha de uma outra denominação, e eu automaticamente mandei para ele. Toda dúvida que eu tinha da Bíblia, eu ligava para o Alex, né? E perguntava para ele: Alex, como que é isso? Como que é isso? Mas o que isso quer dizer? Eu falei: peraí, a partir de hoje você não vai ter dúvida nenhuma mais. Ó, peguei o link da Esperança, mandei para ela. Aí desse dia, a gente começou a estudar, né, amor? Sim. O link da Esperança todos os dias. Eu não sou muito fã de tecnologia, mas nesse mundo que nós vivemos, né? Mas a esperança veio na hora certa na nossa vida. Aí fomos para um estudo maior, que foi com o irmão Eliezer, e chegamos no batismo. Foi lá que realmente mudou a vida deles, está mudando, transformando a vida da minha tia, de outros parentes meus, e mudou completamente a mim. Então isso está crescendo, mas de forma particular, né? Onde um ensina o outro. E aí, pessoal? Agora vocês assistiram um testemunho de alguém que foi batizado através da Boa Esperança? Sim ou não? Quantos assistiram? Alguns, né? Alguns estavam ocupados também, seja isso. Mas presta um pouco de atenção aqui. Existem mais de 25 mil pessoas que estão estudando a Bíblia com a Esperança todos os dias. Pessoal, quantos hoje de manhã, aqui, quantos? Vocês estão aqui. Esquece a esperança nesse momento. Quem aqui hoje de manhã está dando estudo bíblico presencial para alguém? Quem de vocês está dando estudo bíblico presencial? Uma séria, três pessoas. Se eu perguntasse para você aqui, quem aqui gostaria que Jesus voltasse hoje? Quem queria? Deixa eu ver a mão. Alguns
Alguns estão na dúvida, né? Ainda, né? Talvez tenha alguma coisa para aceitar da vida pessoal, ou já não mandaram porque pensam em alguém que ainda não está nos caminhos de Deus, e aí a gente quer trabalhar com essa pessoa para que ela também se decida. Mas se eu perguntasse diferente, quantos aqui querem que Jesus volte o quanto antes? Isso é normal. Mas na prática, vocês já viram alguém entrar aqui dentro desse tanque? Esse tanque batismal aqui, ó. Alguém já viu entrar dentro desse tanque batismal? Alguém para ser batizado ou em algum outro tanque batismal da igreja adventista sem a pessoa ter estudado a Bíblia primeiro? Já ouviram? Já viram? Quando você foi batizado, você estudou a Bíblia? Quem recebeu o estudo de quantos batismos? Percebe? Todas as mãos se levantariam. De uma forma ou de outra, a gente estudou a Bíblia antes disso. O que eu estou tentando dizer para você é: alguma coisa não combina. É como se o esposo dissesse para a esposa: eu te amo. Alguém sentiu amor nessa frase? Tinha amor nessa frase? Nada, né? Até assustou alguns, né? Porque não esperaram que o pastor ia fazer isso. Não combina a pessoa gritar e dizer que ama. Percebe? Porque eu te amo, eu estou traindo. Porque eu te amo, eu estou mentindo. Combina? Eu quero que Jesus volte, mas eu não me envolvo no trabalho. Você encontra em algum lugar da Bíblia, que as pessoas que não se envolvem com o trabalho querem ir ao céu? Não existe isso. Desde Gênesis até Apocalipse, a história do povo de Deus, ela sempre representa dois grupos de pessoas: aqueles que estão convertidos e se envolvem com o trabalho, e um grupo de pessoas que vai ser levado com a maré, vai ser levado com a ilha. Sabe, meu irmão? O mesmo grupo que uma hora elogiava Jesus, minutos depois estava lá para crucificar. Mas quem eram as pessoas que fizeram isso? Não eram as pessoas comprometidas. E você poderia pensar que o pastor veio aqui para poder puxar a sua orelha. Eu quero que você preste atenção, muita atenção no que eu vou te dizer agora. Será que você poderia parar o que você está fazendo olhar para mim? Por favor, para a boca e olha para mim. Olha para mim aqui, por favor. Presta atenção. Eu quero te contar uma coisa. Eu estou com muita saudade de casa. Você tem saudade do céu? Você consegue sonhar e de repente se mudar assim, como se você estivesse pertinho de Jesus? Sabe aquelas imagens de fotógrafo em que Jesus está sentado e as crianças vêm e repousam sobre o colo dele e ele cuida da criança? Eu fico imaginando poder fazer isso. Eu oro de madrugada e fico pedindo: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Eu não estou dizendo que a gente não ouve a voz de Deus através da Bíblia. Você sabe que a Bíblia foi deixada com esse propósito e ele deixou muito claro: bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Eu não estou dizendo que eu estou precisando disso para crer. Eu creio na existência dele. Eu estou dizendo que eu estou com saudade de ficar, quem sabe, assim, ó, aconchegado, bem pertinho dele. Colocar a cabeça, como João fazia, sobre o peito de quem? Sobre o peito de Jesus. Saudade. É essa saudade de ir embora que me fez não apenas ser batizado no dia 16 de março de 1997, mas largar a faculdade de engenharia elétrica em 97, ir para a comportagem em 98, me formar em 2002 e até agora deixar minha família lá em Santa Catarina para ficar vivendo 22 anos no Paraná, por várias cidades aqui do norte e também lá da sul paranaense, com o propósito de vir em igrejas como essa,
de olhar nos seus olhos e dizer: Jesus vai voltar. Você entende que eu deixei eles lá para vir aqui tratar você como alguém importante? Eu não tenho com dinheiro. O meu salário naquela época era R$ 1.100 há 28 anos atrás. Vocês acham que eu estou com dinheiro? Não é com dinheiro. Porque Deus colocou no coração o desejo de saber quem são as pessoas e poder aprender a amar pessoas que eu nunca tinha visto na vida. De alguma forma, Deus está dizendo para mim e para você: eu estou com saudade de vocês também. Será que vocês podem despertar, por favor? Porque não tem como uma igreja estar preparada para a volta de Jesus com 3 pessoas dando subida. Não existe essa possibilidade. Não combina o discurso com a prática. Não combina. E eu volto para o que eu falei ali do vídeo. Uma coisa simples a Juliana fez. Ela começou a ensinar a igreja para não todo mundo, um a um. E cada pessoa que terminava, ela vinha de sábado de manhã, na hora da escola sabatina, no finalzinho, chamava a pessoa aqui na frente e entregava o certificado para ela. Dava parabéns para o irmão da igreja que aprendeu a dar estudos bíblicos pelo louvor. E no outro sábado tinha mais 2, 3. E no outro sábado mais 2, 3. E a igreja do Goiapó inteira foi aprendendo a dar estudos bíblicos. E começaram a falhar. Eu mostrei um vídeo para vocês. O outro nem foi gravado. Com certeza vai ter mais ao longo da caminhada da igreja. Quanto mais estudos derem, mais decisões vão tomar. Mas tem outra pessoa que eles começaram também, uma irmã afastada. O membro da igreja ofereceu para ela, ela começou a estudar. Estava lá fazendo um estudo, mudou de bairro e foi batizada lá no outro bairro, que foi no Jardim América. Não, minto. Jardim Vitória, uma igreja do Jardim Vitória. Foi no Jardim Paris, se eu não me engano. Mas era Goiapó que estava dando estudo bíblico. Com o desejo de poder voltar. Veja esse lugar. Eu tenho aqui dentro do meu celular agora 366 alunos estudando Bíblia comigo. Cada um que começa, meu celular recebe uma mensagenzinha de que a pessoa está estudando e eu posso acompanhar a pessoa. Eu vou resumir essa parte para você, porque dentro do que eu falei já tem um pouco do sermão, mas eu queria que você prestasse atenção. Hoje de manhã eu cheguei cedo, meu querido, eu digo a você que eu li a mensagem geral. E tem 2 bons motivos que eu vou falar em público aqui. Eu espero que quem gostar do que eu fale, ok? E quem não gostar, minimiza, me perdoa, mas não guarda no coração por mim, tá? Mas tem 2 grandes motivos. Lição geral não tem pastoreio. Lição geral eu não consigo saber que o membro da minha unidade faltou, porque faltou. E quando eu estou na minha unidade eu sei. Eu posso perguntar: você sabe o que é notícia? Aconteceu com ele, está doente, está no hospital, né? Então eu tenho pastoreio. Esse é o principal dos motivos, entendeu? E quando a gente faz a lição geral, as pessoas se desenvolvem menos, porque quem da igreja se levanta para fazer comentário na hora da lição geral? Raros. Agora, quando é o grupinho ali, eu estou mais livre, eu comento, entende? O que eu estou falando aqui combina com a saudade do céu? Não sei para você, mas para mim combina. Porque eu me torno o quê? O que eu me torno quando eu convivo com a unidade? Família, próxima. E é essa proximidade que me faz sentir o desejo do céu, entende? É essa proximidade. E eu não quero sozinho, eu quero que a pessoa que está do meu lado vá comigo. Então, há essa busca dentro da unidade de um cuidar e ajudar o outro nessa caminhada. Mas nesse momento da escola sabatina, o que eu procuro fazer? Se eu viesse aqui convidasse vocês, quem topa vir hoje à tarde para aprender a dar estudo bíblico pelo louvor? Quem viria? Seja sincero. Quem viria? Levantou 4 mãos, 5 pessoal. Tá, sério, 6. Vocês entenderam o recado? Então o pastor Maurício tomou com um propósito. Quando ele vem na igreja, eu prego, mas na hora da escola sabatina eu faço um treinamento.
sem atrapalhar a igreja, eu vou fazer um treinamento. Então eu cheguei cedinho e peguei o Tony, mandei o meu link de professor para ele. Lembra o que aconteceu no vídeo? Eu mandei o meu link para ele. Ele fez uma lição comigo. Quando ele terminou, eu ensinei ele a ser professor. Ele fez o link dele de professor e mandou para a esposa, mandou para a Célia daquela igreja, né? Daquela igreja. Porque não dava para tirar você ao passar a lição para atrapalhar o, né? Mas o Tony agora já é meu aluno e ele já é professor. De quem? Da Célia e da Regina, que as duas são Reginas, mas enfim, né? A Célia e a Regina vão poder separar aqui, ok? Só que nesse tempo, elas também estudaram e se tornaram professoras. A Célia enviou o link dela para a Isabela lá, é isso? Para a Isabela, que está fazendo lá o estudo, está aprendendo lá para também divulgar. E depois os outros adolescentes na turma também vão aprender. Esse é o propósito, né? Ok? E a Regina e o Tony já enviaram o link dele para pessoas que não são membros da igreja. Tony, quantas pessoas já começaram a fazer o teu estudo, Tony? Aqui tem 6. 6 pessoas, hoje de manhã, já começaram a fazer o estudo da palavra de Deus. E o Tony está onde hoje de manhã? Vocês viram ele pegar o carro dele com a Bíblia embaixo do braço, indo para a casa de alguém para sentar na vida da pessoa por mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, estar com a pessoa? Vocês viram isso acontecer? Enquanto ele está aqui filmando agora, gravando, ou já mandando na internet, não sei, o que está acontecendo? Alguém em algum lugar, porque ele teve a coragem de aprender algo simples, está estudando a Bíblia. E só Deus sabe quem dessas pessoas vai frutificar. Lembra da rede? Lança a rede e você pega quantos peixes? Um monte. Alguns são peixes bons e outros não, mas está sendo jogado a rede. Ou poderia ser um outro texto da palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as... E depois de quantos dias? Depois de muitos dias, acha mais. Alguém lançou o pão sobre as águas. E sabe quem pescou? Quem foi? Na verdade, quem foi pescado por esse pão, né? Entendeu? Quem foi ali, né? Antônio Carlos Moacir, pastor que está aqui hoje. Volto a repetir. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu estou com saudade do quê? Saudade de casa. Você está com saudade de casa? Então, se você está com saudade de casa, eu queria convidar você a pensar na mensagem dessa manhã. Pastor, eu ia falar um mini treinamento, né? Mas esse aqui é toda a parte que eu vou fazer agora, tá? No final do culto, se você de alguma maneira sentir no seu coração o desejo de ajudar nesse ministério, né? Com tantas pessoas que estão aí fora pedindo, por favor, eu vou fazer o apelo no final, vou te chamar para você vir aqui na frente. Para que você seja uma das únicas que vai entregar o material na casa, para que você queira dar estudo bíblico para essas pessoas que estão pedindo, para que você queira sonhar junto com o pastor em ter uma sala, um espaço, um novo tempo, aqui nessa igreja, para poder abrir a Bíblia semanalmente. Inclusive, queremos começar na última semana de julho, uma classe de Apocalipse. Eu irei fazer na terça-feira à noite, na rádio, mas os pastores e igrejas estão sendo desafiados a fazer o melhor dia e horário para cada igreja, para cada realidade. E em último caso, se você não tiver nenhuma presencial, nós convidamos você para terça-feira à noite, ligar no YouTube na sua casa, conectar ali com a sua família, abrir a Bíblia e estar com a gente. Nesse momento nós estamos fazendo o estudo do ensino de Jesus. E no final de julho começamos o estudo de Apocalipse. Bem simples. A minha TV que faz. Minha sogra morou comigo um tempo. Na minha cabeça, todo adventista tem que dar estudo bíblico. Nem todo adventista tem o dom de ensinar. Vê a diferença, tá? Um é pastor, outro é profeta. Eu creio exatamente nisso. Mas eu não preciso ter o dom de professor para poder ensinar para alguém aquilo que eu consegui aprender. Pode até ser que o outro do meu lado ensinaria melhor, mas isso me exime de poder ensinar aquilo que eu aprendi. Então eu, com isso na cabeça, sempre ver minha sogra para isso comigo. Não sabe fazer como o outro faz?
Tão simples. Ela morava com o tio. Senta aqui no sofá, traz a visita, dá o play na TV, que era DVD na época ainda, né? Hoje já não são nem DVD. Dá o play no DVD, fez a oração com a pessoa, dá o play no DVD, assistiu, termina, faz a oração, vai embora, acabou. E acredita? Vocês acham que ela fez? Fez. Pouco tempo depois que ela terminou de tudo, ela foi embora para Minas Gerais de novo, para a casa dela, voltou a morar lá. E algum tempo depois ela recebe um telefonema, uma mensagem, um convite. Qual que era o convite? Volte para participar do quê? Do batismo. Ela tinha dado estudo bíblico com uma senhora que tinha uma loja de geladeiras, concertos, né? De geladeira e tal, embaixo do nosso apartamento. Era no térreo. E o meu apartamento era no primeiro andar. Ela fez amizade com eles. A mãe, a mulher e a criança vinham fazer o estudo. E o pai ficava lá trabalhando com os funcionários. Quando ela foi assistir o batismo, ela assistiu o batismo de quantos? O pai, a mãe e a criança. Que sabe fazer, sabe o quê? Trabalhava a semana inteira ali embaixo. Na sexta-feira, tardezinha, eles saíam e viajavam para uma cidade a 90 quilômetros. Porque no sábado e no domingo eles tocavam tipo uma danceteria, uma casa de dança, enfim, né? Balada ali mesmo, entendeu? Então, fumava, bebia, viviam nessa vida, mas ela teve coragem de ligar a TV e acompanhar a pessoa no estudo que a televisão estava dando. Queridos, a gente tem muitos recursos para isso. A história bíblica, ela também apresenta alguma coisa parecida com o que nós estamos falando hoje de manhã. Você já deve ter ouvido falar de Esdras. Existe um livro na Bíblia com o nome dele. E é no livro dele que nós vamos ler quatro passagens hoje pela manhã. Começando no capítulo 7. Eu queria que você fosse abrindo a Bíblia ali e pensando na introdução dessa mensagem. Mensagem do texto específico que eu me refiro. Queridos, Esdras, ele era um cativo, ele era um escravo. Aonde que Esdras era escravo? De que reino que ele era escravo? Lembra que o povo tinha sido levado escravo da Babilônia, mas depois a Babilônia ela perdeu a guerra, né? Perdeu a guerra para que nação? Os Medo-Persas, duas nações se uniram, ficaram fortes e conquistaram a Babilônia. Então agora Esdras estava sendo escravo de quem? Dos Medo-Persas, ok? Já tinha um grupo, passados 70 anos, já tinha um grupo voltado para Jerusalém, para aquela questão de reconstruir a cidade, o templo e tudo mais. Mas ainda estava um caos. A cidade estava largada, o templo estava largado, estava jogado às traças, não tinha levitas, não tinha adoração como era feita no Antigo Testamento. E Esdras, longe, recebeu as notícias, estava entristecido com o que aconteceu lá, com a situação que estava lá. E aí vem os versos que eu quero ler com você. Lembra da pergunta? Quem quer o quê? Ir para o céu, né? Por que eu estou falando dessas coisas? Porque eu estou com saudade. Agora em agosto vai fazer 21 anos, no dia 14 de agosto, que a saudade é misericórdia, até para falar dói. É muito grande. No dia 14 de agosto vai fazer 21 anos que minha mãe faleceu. E sabe quantos anos ela tinha? Ela tinha 46 anos. Não conheceu minhas filhas. Morro de vontade de apresentar minhas filhas para ela. Tomara que minhas filhas também queiram ir. Porque não adianta nascer na casa de um pastor, ou de um ancião, ou de um líder da igreja, ou de um cristão. Todo mundo é livre para escolher se quer ir ou não. E eu estou reforçando isso porque aqui essas tem as pessoas podem voltar para Jerusalém, que aqui simboliza o quê? Novos céus e nova terra. Olha o que diz no capítulo 7. Eu quero ler com vocês aqui. O verso 6 primeiro. Esdras, no caso, né? Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e
e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pediu. A ênfase da mensagem essa manhã é segundo a boa mão do Senhor. Ok? Essa é a mensagem. Esse é o texto para ficar gravado no nosso coração. E ele, falando com o rei, ele reconhece que segundo a boa mão de Deus, o rei que escravizava ele e a sua nação, deu a ele, um escravo, tudo o que ele tinha pedido. Mas isso aconteceu por quê? Porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Vamos continuar aqui, tá? Verso 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da onde? Da Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês, ou seja, 4 meses depois, né? Certo? Chegou a Jerusalém. Segundo o que? A boa do Senhor. Então, veja, eu sou escravo e vou ter a coragem de pedir para aquele que me mantém como escravo, dizendo: estou indo embora. Além disso, ele dá isso, uma listinha. Segundo a boa mão de Deus sobre ele, ele recebe tudo. E agora ele sai. Quanto tempo demorou? 4 meses, caminhando por desertos, por 4 meses, sem carro, sem moto, sem trem, sem locomoção, 4 meses caminhando, 4 meses carregando as trouxas no lombo, quem sabe um camelo, alguma coisa ali para ajudar, um pouco do grupo que levou, mas o que eu estou dizendo é que não tinha facilidade que nós temos hoje, não tinha. Se o pastor demorar muito o sermão, talvez por educação a gente não saia da igreja. Mas se não fosse pela educação, talvez eu ficaria com poucas pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? Eles não pararam no meio do caminho, eles caminharam por 4 meses, um ao lado do outro. O que vocês acham que esse povo falava durante os 4 meses? O que nós aqui iríamos conversar se nós tivéssemos que sair daqui agora, pela perseguição, por qualquer coisa, e a gente tivesse que sair daqui sem tempo de voltar para casa? Nem eu para buscar minha esposa, nada, fosse aprendido tudo, ficasse aqui agora tudo, microfone, telão, carro, nada, eu e você, sozinhos, com essa roupa única, e tivéssemos que sair. 4 meses você andando com um estranho do seu lado, esse barbudo aqui, né? Que durante 4 meses sem gilete, sem nada, sem banho, como é que ia ficar? Estão entendendo? Tem que viajar um pouco na história e imaginar o que eles passaram. Aí fica naquela luta para que venha alguém para receber um lenço bonitinho do mel e tenha coragem de dar estudos bíblicos. Não tinha essa possibilidade. Mas eles tinham saudade do quê? Da casa deles. E a casa deles era onde? Na Babilônia? Mas adivinha quem ficou na Babilônia? Só os babilônios, os medo-persas? Não! Ficaram centenas, milhares de judeus que não quiseram voltar embora para Jerusalém. Não quiseram ser livres. Não quiseram voltar para adorar o Deus deles do jeito que ele pediu para ser adorado. Quiseram continuar onde? Na Babilônia. E por isso tem um verso aqui, ó, verso 28, diz assim, ó: e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes. Aqui está falando que Deus fez isso, né? Ok? Seus poderosos, desculpa, príncipes poderosos. Assim me animei, segundo o que? Segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim,
e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Eles saíram catando e procurando, como se fosse de rua, em rua, banco em banco, dizendo: pessoal, você quer ir pessoal comigo? Você volta para Jerusalém comigo? Ele foi procurando, olhando nos olhos, conversando com a pessoa: você quer ir embora? Vão comigo? Vai ser 4 meses, no deserto. Não? Ele foi convidando as pessoas. Olha, aqui você tem casa, lá não tem. Lá a gente tem que reconstruir. Lá ainda não está tudo plantado para comer. Você vai ter que plantar coisa. Ele foi chamando. E ele conseguiu o quê? Todos. O que diz o texto? Todos quiserem com ele? O texto diz que alguns príncipes poderosos quiseram ir com ele. Alguns, não muitos. Andando um pouco mais ali no verso 18. Verso 18 do capítulo 8 diz assim: trouxeram segundo a boa mão de quem? A boa mão de quem, igreja? Segundo a boa mão de Deus sobre, agora não é só sobre ele, a boa mão de Deus sobre aqueles que tinham decidido ir, segundo a boa mão de Deus sobre ele e os príncipes poderosos, alguns que se reuniram, segundo essa boa mão de Deus sobre esse grupo, o texto está dizendo que trouxeram um homem sábio dos filhos de Mali, filhos de Levi, filhos de Israel, a saber, Serebias, e com os seus filhos e irmãos. Quantos? 18. Se você ler o subtítulo em cima do capítulo 15, do verso 15, está dizendo: Esdras manda buscar, ler. Quem eram os levitas nesse tempo? Tenta imaginar essa loucura. Se fosse você, o Esdras, levando um grupo aqui do Independência, e você procurasse um pastor para ir com vocês, dos milhares que você talvez conhecesse ali, centenas de levitas que tinham naquela região, não se achava, mas se achou um homem. E esse foi os seus irmãos e os seus filhos. Deu 18. Estou dizendo para você que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E se Jesus voltasse agora, todos nós seremos presos a esse mundo, porque nós queremos ainda realizar coisas para essa vida. Eles quiseram ficar com as casas deles, com as famílias deles, com os empregos que eles tinham, e não quiseram ir embora do céu, embora para Jerusalém. Nem sacerdotes, para poder ministrar no templo, sacrificando os animais, realizando o culto, nem isso tinham. Nem aqueles que, entre aspas, vamos colocar bem claro aqui, nem aqueles que seriam assalariados pelos dízimos e ofertas, no contexto de Israel, que já funcionava assim, nem esses queriam ir. Ele achou com 18. Aí a gente acha estranho quando a gente fala hoje que a seara é grande e os ceveiros são maiores ainda, é isso? Os ceveiros são o quê? Poucos. Mas eu tenho que crer que eu estou falando com alguém nessa manhã que está no vale da indecisão entre ser um missionário consagrado ou permanecer uma vida cômoda, tranquila, como se fosse passar a eternidade aqui. Tem um último texto, e a gente vai fechar a leitura com essa parte e depois os comentários só. Olha só o que diz na parte do verso 21 em diante. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei o que? Exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força
e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Lembra da conversa no início? O escravo pedindo para o rei: quero ir embora, vou te largar aqui, arruma outro para trabalhar para ti agora, eu vou embora. Mas tem mais, além de eu ir embora, eu quero levar alguns príncipes poderosos aqui de Jerusalém, de Israel, que está na Babilônia, para lá. Eu não quero levar só os príncipes com as suas famílias, seus filhos, suas esposas, os seus bens, não. Eu quero levar também levitas, líderes religiosos que vão para lá para colocar o templo para funcionar, e a adoração de Israel voltar a ser ativa, firme. E ele libera para ir. Mas ele tem vergonha de dizer: Senhor, você pode mandar um exército para proteger a gente? Porque ele já tinha dito para o rei: a boa mão do Senhor é sobre quem? Você viu o crescente do texto? No começo ele dizia: a boa mão do Senhor sobre mim. Depois ele passou a dizer: a boa mão do Senhor sobre nós. E depois ele termina dizendo: a boa mão do Senhor é sobre todos os que o buscam. Você tem buscado a Deus? Não da boca para fora. Não da boca para fora. Não de qualquer jeito. Eu fiz a pergunta do culto, eu não vou fazer outra para você levantar a mão. Mas se eu fosse pedir para levantar a mão aqui, qual casa que está aqui hoje que faz culto familiar de manhã e de noite? Quem aqui é o pai, a mãe, o casal, ou o pai, a mãe e os filhos que se reúnem pela manhã, cantam um hino, ou leem uma meditação, oram juntos, antes de sair para o trabalho, para a escola? Eu não vou pedir para vocês ficarem se expondo, mas os que fazem isso são aqueles que estão buscando a Deus. Pessoas que leem a Bíblia não como requisito da escola sabatina, mas leem a Bíblia porque querem aprender. Sabe qual foi o livro que eu li hoje de manhã? Eu li o último capítulo de Isaías hoje. Eu li o capítulo 66 de Isaías. Amanhã eu começo Jeremias. Estou lendo o livro Testemunhos Seletos. Li umas 3 páginas hoje, Testemunhos Seletos. E li um capítulo do livro do pastor Animodor sobre a paixão de Cristo. Ele escreve maravilhosamente bem. Eu li um capítulo sobre isso. E vocês sabem por que eu fiz isso? Porque eu sou um pastor assalariado da igreja Gentil, 7º dia. Eu tinha que vir aqui pregar hoje de manhã, não podia vir sem saber nada do que pregar. É por isso que eu fiz isso, igreja. É porque eu estou com saudade. E muitas vezes eu choro aqui na frente porque às vezes eu sinto, olha a frase, tá? Às vezes eu sinto, isso é apenas a minha imaginação, eu quero muito estar errado, mas às vezes eu sinto que eu estou falando tudo isso e parece que não está entrando no coração. Parece que a gente quer continuar aqui. A gente consegue fazer planos para o próximo evento da igreja. Hoje é no Ministério da Mulher à tarde. Um trabalho lascado para deixar essa igreja bonita do jeito que está. E vocês que são líderes e fazem isso, vocês sabem que eu estou dizendo a verdade. Quando terminar esse evento, o que vai acontecer? Quando terminar o evento, o que vai acontecer? Você acha mesmo, sério, de coração, que quando terminar esse evento, vai se levantar 30 mulheres nessa igreja para dar estudo bíblico? Quantos eventos desses você já participou? Se cada um que tivesse sido feito, tivesse levantado 5, 10, 15, 20 mulheres, aonde nós estaríamos, sério?
A gente estaria se reunindo nas praças, porque não tem espaço dentro do prédio. Eu estou implorando para vocês hoje de manhã, igreja. Desperta. Tenha coragem de pedir: Jesus, me dê colírio. Limpa os meus olhos para que eu veja a minha nudez, para que eu veja os meus pecados. Mas não porque alguém aqui hoje de manhã é pior que o outro, não. Eu estou em todo o sermão me colocando junto com vocês. Eu preciso disso. Eu não mereço ir para o céu. Ter lido a Bíblia, escrito profecia hoje de manhã não me faz melhor do que ninguém. E ser pastor, menos ainda. Eu só tenho mais responsabilidade do que você. E serei mais cobrado do que você. Mas eu tenho muita saudade. Por isso eu acordo todo dia com o Bíblia do Evangelho. É isso que me leva para a associação todo dia. Eu estava chegando aqui, estava tocando no meu telefone. Estava uma mensagem. Uma mulher entrou em contato com a gente na associação e pediu para que o pastor entrasse em contato com ela, porque ela precisava se aconselhar, conversar com alguém, tirar algumas dúvidas dela. Fazia dias, eu tinha mandado mensagem para ela, ela não respondeu. Aí tudo bem, ela pediu, mandei no meu particular para ela daí, e ela não respondeu. E agora chegando aqui, ela mandou uma mensagem, chorando do outro lado. Não é daqui de Maringá. Você sabe o que eu vou fazer hoje à tarde? Eu vou viajar para a cidade dela. Não importa quantos quilômetros, eu vou viajar para a cidade dela. Porque ela precisa de alguém para conversar. Se ela conhece alguém da igreja, vai pedir para a pessoa abrir a igreja, para que a gente possa falar não na casa dela, que ela não quer ser vista, e lá a gente botar acompanhado com uma outra pessoa, porque não ia ficar legal o pastor em si viajar para outra cidade e conversar com uma mulher sozinho, né? Estava chorando. Eu quero chegar lá e quero dizer para ela que Jesus está o quê? Voltando. Que não importa a luta que ela está tendo, Ele está voltando para acabar com todo o sofrimento. Queridos, tem a música para você cantar agora, né? Você pode até vir com esse contralto bonito pregar, pode vir. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Eu acho que você entendeu, Senhor. A boa mão do Senhor é sobre quem? Sobre todos aqueles que o buscam. Então a boa mão do Senhor pode estar sobre quem hoje? Sobre todos. Se todos o buscarem. Se você tem ter a boa mão do Senhor sobre você hoje, para poder sair da Babilônia e ir para Jerusalém fazendo o que tem que ser feito. Se você quer ser um missionário, se você quer colocar os seus dons nas mãos de Deus, enquanto a Daiane canta, eu e o pastor vamos estar aqui esperando você vir aqui na frente para orar com a gente. Ok? Sempre
glória, quão lindo será. Agora minha parte favorita, ver o rosto de Jesus, seu sorriso, seus olhos, as marcas das mãos. Um dia, em breve, pra sempre. Um dia, em breve, no céu. Oh, aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Aleluia, Cordeiro de Deus, vem Jesus. Aleluia, Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Vem, Jesus. Amém. Obrigado por me deixar que Deus te usar para escrever essa música, viu? Pode ter certeza que foi um presente para mim. Eu vim orar por você, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, eterno e bondoso Pai, o Senhor está vendo isso, né? Não é uma promessa que nós não vamos errar, Senhor. Não é uma promessa que a gente não vai ter vontade de desistir. Não é uma promessa, Senhor, de que nós seremos melhores do que outros. É apenas, Senhor, uma igreja dizendo: nós estamos com saudade, Pai. Nós queremos ver o Senhor. Nós queremos te ouvir. Nós queremos tocar, ó Pai, nas mãos de Cristo. Nós queremos nos ajoelhar na presença dEle e entregar a nossa coroa. Na verdade, a gente quer ter uma coroa, mas eu acho que é só para poder entregar para Ele mesmo. Nós queremos rever queridos que já se foram, mas esse não é o maior motivo. Nosso maior motivo, Pai, é poder ver o Senhor, olhar para o lado e não ver mais ninguém morrendo, olhar para o lado e não ver mais ninguém sofrendo, olhar para a gente e saber que nós também não iremos fazer mais ninguém sofrer. Os nossos atos, os nossos pensamentos, porque nós seremos transformados e voltaremos a ser a tua imagem, a tua semelhança, sem pecado no nosso coração. Pai, por favor, ouve, Senhor, nesta manhã a oração que
que os teus filhos estão fazendo no seu coração de maneira silenciosa, Pai. Uma oração de entrega, de dedicação. Enche, Senhor, eles, por favor, com dons do Espírito Santo, para que a tua obra, Senhor, possa avançar. A começar, Senhor, pela nossa própria casa. Com certeza está em pé aqui nessa manhã algumas mães que estão chorando porque os filhos não estão na igreja. Como também tem filhos aqui que sofrem porque os seus pais não querem abrir as portas para ti. Há pessoas aqui, Senhor, adolescentes, que sofrem ao ver os seus amigos lá na escola, nas drogas, na bebida, envolvidos com pornografia, Pai, sofrendo na casa deles, sendo abusados, quem sabe. Mas, Senhor, aqui na igreja, pessoas que estão chorando por alguém que é importante para elas e que elas querem muito ter essa pessoa no céu junto. Por favor, Pai, eu e o pastor Carlos estamos erguendo a nossa mão neste momento, clamando o batismo do Espírito Santo sobre a igreja da Independência. Cada pessoa que está aqui, Senhor, ao sair por essas portas, tem a convicção plena de receber um Espírito Santo para serem enviados a proclamar o teu breve retorno. Volta logo para nos buscar, Senhor, e abençoa o programa dessa tarde do Ministério Leal, para que mais pessoas estejam preparadas para te anunciar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de voltar ao seu lugar, amém você, Pai. Escolha alguém. Olha nos olhos dessa pessoa e diga: não ouse faltar no céu. Não ouse faltar no céu. Amém? Amém. Carlos, não ouse faltar no céu.